No chat a gente mantém a conversa aqui, não tem problema. Então se alguém tiver dúvida, tá? Fala, professor, eu gostaria de falar. E aí eu libero o som para você e bloqueio o meu, tá? Porque a ideia é que a gente converse mais um pouquinho, fique mais próximo do que vocês só me ouvindo. Eu fico falando, falando, falando e vocês só digitando. Então, se houver dúvida na nossa conversa, a gente vai fazendo aqui, tá? A gente já chegou a quase 40 pessoas na sala. Eu vou iniciar a nossa aula, porque a ideia é continuar a unidade 4, tá? Eu não devo ficar muito tempo nela, porque a minha ideia é que vocês assistam a unidade 4, eu vou deixar um tempo. A Eliane colocou lá no chat que está aqui, presente, Juliana já tinha falado. Eu só vou reforçar o pedido de quem chegou agora, deixar o microfone desabilitado, tá? Para nossa conversa fluir melhor. Ó, Edna, desabilita para mim, tá? Eu consigo ver aqui vocês. Vão desabilitando os microfones, porque senão ele vai fazendo eco. Aí eu ouço vocês, eu me ouço duas vezes. Alexandra aí, deixa no mudo o seu microfone. Quem está chegando agora. À direita, vocês têm uma barrinha de rolagem. Para quem está no computador, vocês conseguem olhar. No celular, você tem uma setinha, você consegue olhar as pessoas também, tá? Então tá todo mundo lá. É só você dar uma olhadinha, você consegue ver o rostinho de todo mundo. Edna já pôs bom dia ali, né? Já pôs o nome. Jussiene já pôs o nome. Isso. Coloquem os nomes para mim, tá, gente? Quem ainda não pôs, aqui no chat vai colocando e a gente vai iniciar. O que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, para a gente poder ter uma aula um pouquinho diferente. Então eu vou compartilhar agora. Nesse momento vocês devem estar começando a ver a minha tela, tá? Essa apresentação eu já compartilhei com vocês no Google. Se por algum motivo alguém não estiver ouvindo, não tem problema, você me avisa, a gente para até resolver isso. Tá tudo certo, tecnologia é assim mesmo. Alguém colocou uma pergunta aqui, ó. Estou no smartphone e apareceu do lado esquerdo para acessar o chat. Ok, joia, Juliana. Então já acessa. A Juliana já pôs o nome? Já. Não está nos três pontinhos, Ju? Depende do modelo, tá? Mas que bom que você já deu a dica. Ó, Juliana dando a dica aí, ó, que está no smartphone e o dela apareceu do lado esquerdo o chat. Tá? Para quem ainda não achou o chat, coloquem o nome ali. Tá? Acho que vocês estão vendo a minha tela, inclusive, eu mexendo aqui, ó, vendo o rostinho de todo mundo. Tá? Professor, eu não consigo abrir e vazar o Prezi que você postou. Não precisa abrir o Prezi, gente. Eu vou usar o Prezi aqui com vocês, ó. Acho que vocês estão vendo ele na minha tela. Depois eu compartilho direitinho o link lá, tá? É por isso que eu optei por essa ferramenta, porque a gente pode usar e conversar junto aqui, tá bom? Eu vou seguindo aqui, ó. Bem, acho que a minha tela vocês estão vendo. Se não estiver vendo a minha tela, me avisa. Mas é importante que vocês desabilitem o microfone. Tem gente ainda com o microfone ligado. Deixa eu ver quem são os que estão com o microfone ligado aqui, rapidinho. Acho que agora vocês estão vendo todo mundo na sala, dá uma olhada. Tá um monte de quadradinho aí, só tem gente dando tchau já. A Simone dando tchau, se eu não me engano. Olha lá, isso. Agora todo mundo desabilitou o microfone e a gente consegue se ouvir. Vou voltar para a tela inteira, tá? Acho que vocês estão vendo minha tela agora, eu estou compartilhando ela. A ideia agora, gente, é que a gente fale um pouquinho dentro da educação 4.0 do aluno e do professor, tá? A gente na aula passada, que foi aquela da sexta-feira, e eu já publiquei todo o material lá, a gente conversou um pouquinho sobre as gerações. E nesse cenário a gente vai trazer um pouquinho a reflexão lá das gerações, né? Quando a gente falou das três gerações que a gente chama de geração morta na educação, a grandiosa, a silenciosa, a gente falou delas. E a ideia é que a gente fale agora da geração Baby Boomer para frente, né? Não esquecendo de todas as características que a gente falou, mas transportando para aqui a continuação daquela conversa. Então a ideia é trazer para cá agora essa discussão, né? Falando um pouquinho do papel do aluno e do professor nessa educação 4.0, tá? Deixa eu abrir o chat aqui que eu vi que estava pingando coisa. Gabriela chegou, Valquíria chegou, joia. Para a Vitória eu já respondi, vou voltando lá para o Prezi. Bem,
Então vamos começar aqui no Prezi. Eu estou usando aqui o Prezi com vocês e eu queria trazer uma situação, um problema antes da gente continuar e começar, né? Quais as mudanças para o trabalho docente advêm da educação 4.0? Então é o que nós vamos discutir hoje, né? A ideia é que a gente discuta a problemática principal, que são as mudanças atreladas à educação 4.0, né? Que estão vinculadas com o papel do docente, que estão vinculadas com o papel do professor, né? Então a ideia é a gente entender que nesta temática, neste cenário todo, quais mudanças para o trabalho do professor vêm da educação 4.0. E aí que a gente vai discutir um pouquinho a questão do roteiro, né? O que eu pensei para a nossa aula de hoje? Definir um pouquinho a educação 4.0, definir o que é o aluno 4.0, o professor da educação 4.0, ou seja, a gente precisa entender um pouquinho dessa relação aluno e professor, e falar um pouquinho desse campo de atuação que é a educomunicação. Chegando lá a gente vai conversar um pouquinho, tá? Eu tenho o hábito, vocês já me conhecem, eu tenho o hábito de parte a parte perguntar se existe dúvida. Então eu vou explicando um trechinho, se houver dúvida a gente vai conversando, volto para a apresentação e assim a gente vai seguindo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Educação 4.0, eu deixei aí uma definição que eu trouxe do site Tecnologia Educacional, mas ele está diretamente ligado à Revolução Industrial 4.0. Para isso, a gente tem que retomar um pouquinho daquele conteúdo que a gente conversou na unidade 1 de Revolução Industrial. A gente falou da Revolução Industrial 1.0, 2.0, 3.0 e, em teoria, a gente está se encaminhando para a Revolução Industrial 4.0. Para a gente entender, então, Educação 4.0, a gente não pode perder de vista esta revolução. E entender que a Educação 4.0 é uma educação que começa a responder às necessidades desta indústria, ou da chamada Quarta Revolução Industrial, onde a linguagem computacional, a internet das coisas, a inteligência artificial e os robôs e muitas outras tecnologias se somam para dinamizar os processos nos mais diversos segmentos da indústria. Ou seja, é uma educação que está preocupada com quem será este profissional 4.0, quem será este profissional desta indústria. É uma educação que a todo instante está acompanhando essas revoluções tecnológicas todas, principalmente da inteligência artificial. Se a gente for pensar um pouquinho, a gente já tem no nosso dia a dia alguns segmentos que trabalham com inteligência artificial, né? Então, exemplo, Magalu, né? Exemplo, a Bia, do Bradesco, e tantos outros aí que já utilizam Google, Siri na Apple e assim por diante, né? E para continuar entendendo, eu trouxe do mesmo site, e isso está como referência na nossa pesquisa, né, lá na nossa apresentação. Conforme dados apresentados no The Global Summit 2017, o futuro da educação, também chamado de Educação 4.0, baseia-se no conceito de Learning by Doing. O que isso significa? É o aprender fazendo, né? É o mão na massa. Esse conceito traz a ideia de que todos nós, principalmente quem está na escola hoje, vamos aprender as coisas de diferentes maneiras, de diferentes formas, por meio de experiências, projetos, testes. É muito mão na massa, tá? É assim que a tecnologia educacional define. Então, entender Educação 4.0 não é só entender as novas tecnologias, mas é entender que este novo profissional, este novo aluno, só vai aprender fazendo. Então a escola, a Educação 4.0, vai precisar incorporar no seu dia a dia exatamente esse tipo de papel, o papel de pôr a mão na massa, de fazer com que o aluno aprenda fazendo e não mais aprenda só escutando, né? Porque o formato de educação, o formato de pensar mudou, e mudou junto com a indústria, junto com essa revolução, tá? Bom dia para quem está chegando, tem uma turma chegando. Até aqui, gente, dúvida? Se alguém tiver dúvida, coloca aqui no chat que quer falar e eu abro para você falar. E tá tudo certo. Senão eu sigo. Tranquilo até aqui? Eu vou seguindo então, tá bom? Se não tiver nada no chat, eu vou seguindo. Eu abri aqui pra gente se ver, tá? Eu vou compartilhar minha tela sempre, porque aí a gente vai se ouvindo, vai se vendo, não tem problema, tá? Então tá bom. Se não tem dúvidas, vou seguir, ok? Tem dúvida? Alguém tá ligando o chat agora? Ou ligando o áudio? Não? Desabilitem o áudio, tá, gente? Se não for falar. Se não, coloca aqui no chat pra mim. Professor, tenho dúvida. E eu habilito pra você.
tá? Eu libero para que você fale. Se não tiver dúvida, eu sigo. Posso seguir? Então tá bom, vou seguir. Olha lá. Bem, se a gente entende um pouco desse papel da educação 4.0, a gente precisa entender então quais os tipos de escola na definição de educação 4.0 foram surgindo. Então, assim, dentro da Revolução Industrial, a gente falou dos tipos de revolução. Dentro da educação 4.0, os teóricos também diferenciam isso, né? Então, como é que a escola, a partir do contexto aí do século XIX, tinha um espacinho aqui, depois eu arrumo para nós. A escola 1.0 é o tipo de escola que define o espaço físico formatado com um atrás do outro. É o formato de escola que tem quadro, giz e copista. O que é o copista? O aluno que só copia da lousa. Tá? Então, eu não estou falando aqui de teorias de educação, o que eu estou falando aqui é sobre o tipo de escola que a educação 4.0 define como um formato para se chegar na escola 4.0. Tá? Então, a escola 1.0 é aquela que é definida exatamente como eu estou pondo aí. Um espaço físico que é formatado um aluno atrás do outro, quadro, giz e copista, onde se entende que o aluno vai ficar lá copiando o conteúdo que está sendo posto na lousa. A educação 2.0 é aquela que se baseia na 1.0 e troca o formato de escrita por metodologias em que o quadro é trocado por retroprojetor e depois por projetor. Tá? Então a 2.0 substitui aí, não 100%, mas começa a substituir a metodologia de transmissão de informação, deixando de ser não só o uso do quadro e giz, mas também passando aí para um formato de retro e de projetor. Tá? Isso é a escola 2.0. Já a escola 3.0 é aquela que traz a internet, né, passando ela pela aprendizagem, ou seja, a partir da 3.0, a internet começa a ser utilizada como uma ferramenta em sala de aula, tá? E começa a surgir o que a gente chama de preocupação com sensorial, preocupação com os sentidos. Começa a se discutir muito mais inteligências múltiplas, múltiplas aprendizagens, que as pessoas aprendem não só vendo, mas ouvindo, sentindo, as múltiplas sensações. Então a escola 3.0 é aquela escola que traz a internet para dentro da aprendizagem e se preocupa com a questão das sensações, ok? E a 4.0, que seria a escola onde a gente estaria, né, na educação 4.0, é aquela que, além da relação sensorial das aprendizagens consigo, ela também se preocupa com o outro. Então é uma relação de compartilhamento, é uma relação humana com sociedade. Então a escola 4.0 precisa trazer para suas discussões de aula, para suas discussões de sala de aula, a aprendizagem das inteligências múltiplas atreladas com o outro. E junto dela, agregar a inteligência artificial. Aí você vai dizer assim para mim, professor, mas e qual escola nós estamos? Honestamente, depende da escola. Tem escola que vocês conseguem avaliar claramente que ela ainda está na escola 1.0. Né? Aí você vai dizer, mas já tem escola na 4.0? Efetivamente, é muito difícil uma escola hoje estar efetivamente na escola 4.0. Por quê? É muito difícil ela ter aí ferramentas para usar a inteligência artificial. Eu conheço, por estudar algumas escolas, eu conheço duas que efetivamente eu sei que usam o Watson da IBM, né? E tem uma grande preocupação com as inteligências múltiplas e as metodologias ativas dentro da sua escola. Mas são pouquíssimas que eu diria a vocês que efetivamente já chegaram à educação 4.0. O que eu acho que é legal a gente dizer é que as escolas estão se encaminhando para a educação 4.0, mas efetivamente nós ainda não estamos neste cenário. Né? Este cenário ele está chegando aos poucos dentro dos ambientes das escolas. Vocês conseguem analisar tranquilamente. Tem escola que ainda é 1.0, tem escola que já é 2.0, tem escola que já é 3.0. 4.0, efetivamente no Brasil, eu não conheço. Né? Se alguém conhecer alguma 4.0, eu gostaria muito que vocês me apresentassem para a gente estudar e usar ela como um estudo de caso para nós. Mas eu diria que a gente não está no cenário efetivo da educação 4.0 posta, mas que a gente está se encaminhando para ela. Até aqui, alguma dúvida, gente? Quem chegou aí, bom dia.
Valquíria, fique tranquila, não precisa ligar a câmera não, tá tudo certo. Kátia, tudo jóia. Maila. Se alguém tiver dúvida, coloca pra mim lá no chat que você quer falar e aí eu libero pra você conversar um pouquinho, tá? Não tem problema não. Só mantenha os microfones desligados pra quem chegou depois, tá? Pra gente ir se ouvindo melhor, tá bom? Só mantenha aí os microfones ligados pra gente ir se ouvindo melhor, tá bom? Desligados, desculpa. Quem ligou o microfone, vai desligando ele, mas quem quiser falar, coloca no chat e tira dúvida comigo. Até aqui tudo jóia, gente? Tranquilo? Se alguém tiver dúvida, perguntem. Se alguém não estiver entendendo, por favor, perguntem, tá? Quem chegou depois, não esquece de pôr seu nome ali no chat para eu vê-los. A gente já está com quase 50 pessoas aqui na sala. Eu vou continuar, tá bom? Se não tiver dúvida, eu continuo. Se tiver dúvida, eu paro e a gente tira as dúvidas sem problema. Até agora, só para esclarecer, vou voltar aqui rapidinho para quem chegou depois. A gente falou sobre Educação 4.0 e colocamos o cenário da Educação 1, 2, 3 e 4.0, tá? Para terminar essa parte da Escola 4.0, o que eu coloco aqui para nós? Que a gente está no caminho, né? Mas não estamos estabelecidos no cenário efetivamente finalizado. O que eu quero dizer com isso? Que ainda falta muito para a gente desenvolver a Escola 4.0, né? Como deveria ser uma Escola 4.0 para a gente efetivamente dizer assim, estamos na Escola 4.0 ou trabalho numa Escola 4.0? Primeiro, é uma escola que deveria usar as metodologias ativas, metodologias inovadoras nas suas tecnologias, né? Então, esse é o fator principal. Segundo, iniciar desde a base da educação infantil ao ensino superior o uso realmente dessas metodologias. Não adianta eu ter numa educação infantil 4.0, quando chegar no fundamental 1 ou 2, ela deixa de ser 4.0. Então, ela efetivamente precisa ser, em todo o seu cenário, uma escola que contempla a preocupação com as metodologias ativas, com as questões sensoriais, com a inteligência artificial. E que proporciona vivências, isso é fato. Transformando o currículo em prática. Não adianta eu falar, eu sou escola 4.0, mas eu fico só na teoria. Não, então você não é escola 4.0. Né? A escola 4.0, ela põe isso como vivência, ela põe isso na prática. E aí eu diria que a gente, pela BNCC, e a gente falou isso na unidade 2, a gente tem um ganho muito grande. Por quê? Porque a BNCC torna a tecnologia uma competência de ensino. Vocês olharam a BNCC e viram que tecnologia está presente em todos os cenários, em todos os eixos. O que isso significa? Que a BNCC é um documento que nos aproxima muito da Escola 4.0, tornando aí algo muito mais palpável quando ela diz que a tecnologia é uma competência de ensino, ok? Então, 4.0, a escola 4.0, ela tem este cenário, tá? Vou parar a escola 4.0 para a gente poder falar do aluno e do professor, mas eu preciso entender se até aqui está tudo bem. Professor, vou sair um pouco e fazer um tutorial para as meninas que não estão conseguindo acessar. Elda, vai lá rapidinho, não tem problema, eu espero. Tá tudo certo. Tá? É só clicar no link, avisa para elas. O que elas estão com dificuldade? É no celular ou é no computador? Coloca aqui pra nós, Elda. Quer falar? Fala, Elda. Libera o áudio aí e fala pra nós. Eu bloqueio o meu. Libera seu microfone e fala pra nós aqui. Conversa com nós. Vai lá. Tá, pede pra elas clicarem... Você já acessou a primeira vez, Elda? Elda, você que acessou a primeira vez, talvez não apareça mais o OK. O que elas precisam entender é só clicar no Yes ou no OK. Você que já fez isso a primeira vez... você que fez isso a primeira vez, agora se você fizer de novo, não vai aparecer. Porque ele só pede uma única vez. Isso. Se tiver lá Yes ou OK, manda ver e segue. Quantas não estão conseguindo? Ufa, consegui. Alguém colocou aqui, bom dia. Ufa, consegui. Não sei, tá aqui no chat, ó. Quem foi que colocou esse bom dia? Coloca nome completo para nós, quem chegou agora. Quem chegou agora coloca, ó. Tamires Tomé colocou um bom dia aqui agora. Não sei se era ela, Elda. E tem alguém que colocou aqui, bom dia. Ufa, consegui.
Quem chegar agora só coloca lá para nós o nome completo e eu continuo daqui da Educação 4.0. Lembrando que eu tô gravando tudo, tá, gente? Tá? Só cuidado, você tem máscara, luva. Tá, eu espero eu dar uns 5 minutinhos aí, a gente espera. Tá tudo certo. Não leva, porque o povo tá na rua, pega a condução. Quem chegou agora, se quiser já colocar o nome completo lá, nos ajuda para eu saber quem é que está aqui, Tudo não fica quem está presente. Quem já pôs já está registrado no chat, eu já estou entendendo que você está aqui com a gente, mas pode passar aqui e pegar o carro. Você fala a hora que tá? tá pronta e mostra pra Inclusive, eu tenho uma área aqui que eu vejo todos que estão online. Nesse momento, 45, eu consigo acompanhar pelos nomes de vocês aqui, ó, Não precisa. tá? A gente pega e você me deixa aqui de novo. Eu vejo também quem saiu, quem está presente. Não tem problema não, fiquem tranquilos que a gente está aqui acompanhando. Elda, você me sinaliza? Senão eu continuo. O que você prefere? Então tá bom. Tá, só desabilita o microfone, Elda, pra gente. Senão a gente ficar ouvindo seu bate-papo aí. Vai que você me xinga, fala mal de mim. Aí eu vou ouvir, né? Não deixa eu ouvir você falar mal de mim, não. Bem, vamos lá, ó. Vou seguindo então, tá, gente? Ó, compartilhando a tela aqui, ó. Aluno 4.0. Então vamos falar um pouquinho do perfil desse aluno que eu acho que é importante. Aí escola e a gente finaliza com educomunicação, tá? Quando a gente fala do aluno 4.0, o que eu trouxe aqui na apresentação é um pouco da característica deste aluno, né? Não tem como a gente definir todos os detalhes desse aluno, porque isso ainda está em construção, né? Mas para quem assistiu ou para quem estava na aula na sexta-feira, as características deste aluno 4.0 são as características da geração Z e da geração alfa, né? Principalmente da alfa. E aí a gente precisa retomar a parte 1 dessa unidade e olhar lá quais são essas características, assistir o vídeo. Imagino que vocês devam ter assistido o vídeo, os 2 videozinhos que eu deixei de reportagem para vocês. Um que era o da Globo, né? A reportagem lá do Globo, do Jornal da Globo, e o outro que era um documentário rapidinho, né, de uns 10, 8 minutinhos, sobre a maionese. Tinha uma maionese que fez lá um documentário sobre a geração alfa, com várias crianças, falando um pouquinho né, de como que são essas crianças. Então, quando você assiste esse documentário, principalmente, você consegue enxergar claramente as características da geração alfa. Esse é o aluno 4.0, né? Com cérebros hiperconectados com a tecnologia, né? O interesse sustenta. Essa frase ela é complexa, mas é importante da gente entender, tá? Isso eu trouxe, tem numa das referências nossas, eu trouxe de uma psicoterapeuta. O interesse dessas crianças é sustentado a posição de atenção delas para a construção de memórias com base nas tecnologias. Ou seja, tanto o interesse quanto a construção da memória dessa criança está ligado à tecnologia. Não dá mais para a gente desvincular, né? Por característica, essas crianças são criativos por natureza. São multitarefeiros, exploradores e pesquisadores. Então, o professor que vai atuar com essas crianças precisa ter clareza deste cenário, precisa ter clareza de que este aluno 4.0, né, é o aluno que hoje está ingressando em sua sala de aula. E se ele não tem, deixa eu voltar aqui, ó, se ele não tem clareza de que ele precisa ter uma escola com essas características, este aluno ele vai ser morto, né? Porque esse papel de aluno 4.0, né, deixa de existir se a gente não entende que a escola precisa mudar o seu perfil, o seu jeito de ensinar, né? Até aqui, gente, tranquilo. Eu já vou direto para o professor. Professor, como eu faço para ver o conteúdo que está passando? Sumiu. Então deixa eu interromper o compartilhamento e compartilhar de novo. Deixa eu compartilhar aqui, Maria. Vamos ver se volta. É importante, gente, todo mundo desabilitar o microfone, senão ele fica variando, tá? Não esqueçam disso. Quem chegou depois, coloca seu nome. O bom dia, ufa, consegui, não pôs o nome aqui. Não esqueça de pôr seu nome, tá? Agora foi, já eu vou compartilhar. Quem está chegando aqui agora, não esquece de desabilitar o microfone. Acho que agora está compartilhando. Vou voltar aqui. Ó, eu estou ouvindo ainda gente aí, desabilitem, tá? Senão, gente, ele vai... Quem falar
Se o som estiver ligado, ele vai substituir a minha imagem aqui, vai substituir a tela que eu estou compartilhando, tá? Então só desabilita o microfone, você desabilita bem no centro da tela, tá? Você clica lá no microfoninho, ele some. Lauana, está travando muito o meu áudio. Ó, gente, deixa eu compartilhar, vocês estão vendo aqui na minha tela, ó. Lembra, tá? Não esquece que para desabilitar, deixa eu levantar um pouquinho isso daqui. Ó, na sua tela tem aqui o microfone, ó. O meu tá habilitado. Não esqueçam de deixar mudo, tá? Caroline, bom dia. Consegui pelo celular. Joia, Carol, que bom. Então tá ouvindo aí, tá partilhando com a gente. Vou voltar então para cá, ó. Vou voltar aqui para nossa unidade. E vamos falar um pouquinho de quem é esse professor 4.0, tá? Para isso, a gente precisa entender o seguinte, uma pergunta que vai nortear essa nossa discussão do professor, que eu diria que é a maior parte da nossa conversa aqui agora. Como fazer para que as tecnologias sejam um diferencial na vida do professor? Né? Como é que eu faço para que a educação 4.0, né, faça parte deste cenário e para que o professor esteja dentro desta educação, né? Então, como é que eu faço para as tecnologias serem um diferencial na vida desse professor? Primeiro, aqui o conteúdo sumiu. Kátia, então deixa eu interromper aqui. Eu vou interromper e vou colocar de novo, não tem problema. Tá? Só não esqueçam de desabilitar o microfone, tá, gente? Quando você habilita, você fica na frente das outras pessoas, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela de novo. Vamos ver se volta o conteúdo. Acho que agora deve estar voltando para todo mundo. Para eu responder essa pergunta, né, eu diria que são 3 itens que o professor, né, precisa ter como consciência para poder fazer com que a tecnologia seja um diferencial na vida dele. O primeiro, e talvez o mais difícil, é quebrar as resistências. Então, quebra de resistência em relação à tecnologia. Eu não posso mais entender como tecnologia, mas não dá, mas tem dificuldade, mas na minha escola é isso, mas na minha escola é aquilo. Eu entendo todo esse cenário, eu não estou desmerecendo nenhum cenário, mas o professor precisa ser o grande responsável por usar as tecnologias, né? Se ele tiver resistência no uso da tecnologia, essa tecnologia nunca vai fazer parte do dia a dia dele, nem do dia a dia dele na sala de aula, né? A segunda questão importante é sair da educação 1.0 e começar a se aproximar o máximo possível da 4.0. Nesse cenário, cabe o papel do professor entender que ele não pode ser mais o professor que só escreve na lousa. E eu não estou dizendo que ele não possa usar a lousa, não é isto. Mas para que ele se aproxime da educação 4.0, ele precisa fazer o uso aí de uma projeção, de tecnologia, de metodologias ativas, de formatos de educação diferentes que se aproximem o máximo possível da 4.0. Por que se aproximam, né? Porque, de novo, ele vai encontrar barreiras que ele vai precisar quebrar. Então, aos poucos, ele vai se encaminhando para essa nova educação. E terceira e última coisa que eu diria a esse professor é que a tecnologia precisa fazer parte do dia a dia dele. Quando eu digo fazer parte do dia a dia dele, não é fazer parte só na hora da aula, mas fazer parte do dia a dia dele mesmo. Mas eu já uso e-mail. Será que e-mail é uma tecnologia tão nova assim? Né? Será que o e-mail é maravilhoso e ele é a única tecnologia que eu posso usar? O que mais eu posso usar no meu dia a dia que vai facilitar o meu dia a dia? Por que isso? Porque conforme eu vou usando as tecnologias no meu dia a dia, eu vou tendo mais hábito de usá-la, então, dentro da minha sala de aula. Quanto mais eu uso a tecnologia para resolver problemas do meu dia a dia, mais fácil vai ser eu utilizar ela, então, na minha sala de aula, tá? Até aqui, gente, tranquilo. Eu vou interromper um pouquinho a apresentação, quero ouvir vocês, se até aqui está possível, se eu posso seguir ou não, como é que tá? Se alguém quiser falar, coloca ali no chat, escreve no chat, professor, quero falar. E aí eu passo para você falar, eu quero ouvi-los um pouquinho também. Esse cenário para mim agora é importante. Tá tranquilo, tranquilo. Se alguém tiver algum comentário, falem para mim, que é bacana. Até agora é tranquilo, tá dando para acompanhar. Se não tiver, me falem. Esse cenário agora, esse retorno para mim
Não sei, cheguei agora. Carol, tudo bem que chegou agora, depois você acompanha, não tem problema. Carol, só para você entender, a gente falou da educação 4.0, Acho que é quem é o 1.700. aluno 4.0 e agora eu estou indo para o professor 4.0, Ah, então aí tá? deve ter errado alguma coisa, porque você Depois tem a apresentação do Prezi para você acompanhar. Você pode assistir essa apresentação depois, eu vou deixar o link. Edna, pode falar. Gostei. Alguém quer falar? Gostei. Edna, desabilita seu microfone e fala para nós aqui para eu te ouvir. então, mexer com ela, o tomar bronca é Lauana, importante. tenta melhorar um pouquinho a sua conexão. Eu vou te mostrar já já onde. Deixa eu só ouvir a Edna. Vai lá, Edna. Por que isso exatamente? Tô te ouvindo, Edna. Fale. Então tá bom. Tá? Qualquer coisa, qualquer doação que chega, vocês vão fotografar a doação e a nota fiscal e deixa separado. Perfeito. Porque eu estou pedindo para serviços específicos, tá? Aqui tem um grupo que Tá. mandei mensagem para doação, eles entre eles arrecadaram dinheiro e vão comprar os produtos para o abrigo. Então eles pediram para fotografar a nota fiscal assim que chegar. Tá? Eles pediram os dados, a área, tudo, e eles pediram para fotografar. Então eu estou pedindo doações diversas. No Banco do Brasil deve ter entrado R$ 50 também de uma outra amiga. Então eu estou arrecadando. Só que eu preciso prestar conta disso para as pessoas que eu estou pedindo. Tá bom? Então quando você. Edna, eu diria o seguinte: para mim, toda pessoa é preparada. Toda pessoa é passível a se preparar, a mudar, a se renovar, a estudar, Edna. Exato, e não é você, O só que eu precisa que diria ligue e é que a avise para quem está resistência por esta mudança está necessitando. muito mais na escola pública do que na particular. Por N questões, né? Por questões políticas, por questões econômicas, por questões sociais, é, Exato, eu vou mandar por aqui. acomodação mesmo. Existem vários professores de escola pública que estão acomodados. Eu não estou dizendo todos, porque eu conheço professores maravilhosos de escola pública, tá? Então é isso. Mas existem professores que, passei num concurso, agora não preciso mais, tá tudo Então eu bem. pedi que chegue, Existem professores que a nossa política pública faz com que mandei, o estudo e o aperfeiçoamento seja só para ele evoluir ou para vai melhorar de chegar esse cargo. no Não há uma final preocupação dele. De novo, não estou generalizando, porque eu conheço professores de escola pública maravilhosos, né? Mas sim, é um grande cenário para a gente comparar agora. Nessa situação do corona, você tem escolas particulares que se adaptaram, que estão utilizando ferramentas, que não deixaram as aulas pararem, que estão inovando no formato de educação. Né? Enquanto que, na maioria das escolas públicas, eles preferiram, não, vamos parar, dar férias para todo mundo e a gente prejudica lá as férias de julho e dezembro, e seja o que Deus quiser. Né? Inclusive saiu ontem, não sei quem viu, saiu ontem uma portaria das escolas públicas autorizando as escolas a diminuírem a quantidade de dias letivos, né? De sair de 200 para 180 dias letivos, o que é um outro cenário. Né? Assim, pera um pouquinho, num problema eu diminuo a quantidade de aula ao invés de pensar numa solução. Então são coisas para pensar mesmo. Né? E concordo com você, Edna, são cenários muito importantes para a gente se posicionar. De novo, cabe ao professor, né? Cabe ao professor essa quebra de resistência, essa análise se ele está se aproximando ou não dessa educação, tá? Não sei se eu respondi. Quem quer falar agora? Falou o professor? Deixa eu só. Fale aí, vamos lá. Dizendo que conta tem que ser depositada. Eu posso até te mandar cópia de nota fiscal do meu filho, que é nota fiscal jurídica, mandando depositar na conta física. Isso é completamente possível e dentro da lei. Não sei por que vai arrumar. Não sei por que vai arrumar aquele novo agora. Tá? Por favor, se não conseguir depositar hoje, eu estou ferrada, mas me avisa. Tá, obrigada. Tchau, bom dia. É isso que acontece, né? Quando você tem uma resistência, ao invés da gente tentar solucionar um problema, eu acho que a tecnologia pode ajudar em N fatores, né?
e cabe a gente analisar o que, que a gente consegue ou não consegue fazer, o que, que a gente consegue ou não consegue adequar, né? É um cenário emergencial, a gente sabe disso, né? Mas até que ponto é válido a gente parar tudo e não fazer nada, ou até que ponto é legal a gente tentar sair dessa acomodação, né? E deixa eu ler dois comentáriozinhos aqui importantes que vocês colocaram e eu passei e não li, ó. A Ellen, a escola dos meus filhos, dos dois, é estadual. As aulas seguiram normalmente, cheia de conteúdos desde que as aulas pararam. Até as provas fizeram online. É uma saída, Ellen, perfeito. Né? E, de novo, eu não posso generalizar falando que toda escola pública é do mesmo jeito. Pelo contrário, como não posso generalizar falando que toda particular é do mesmo jeito. Né? Eu diria que a cara da escola tem a cara de quem está lá na frente. Né? Valquíria, se essa aula era importante, eu acredito que, como esse cenário de hoje, a impressão é de que devamos adotar esse novo método para nos manter no mercado. Concordo, Valquíria. Isso é a cara do mercado. Hoje não existe empresas, né, lugares para você trabalhar, mercado de trabalho, que não utilize tecnologia. Né? A Larissa colocou que quer falar um pouquinho. Não sei se ainda está querendo falar, por favor. Tô ouvindo, pode falar. Hum. Perfeito, perfeito. E cabe nesse momento, Larissa, uma conversa com os pais, uma conversa com a comunidade, sentir como é que é esse cenário, né? Por isso que eu acho que cabe um pouquinho pensar em que tipos de metodologias a gente está usando, em que tipo de escola a gente está trabalhando, se essa metodologia precisa necessariamente usar só a tecnologia ou se a gente tem condições de usar, além da tecnologia, atividades que possam ser feitas, tá? Luana deve estar com eco porque a Larissa está com o microfone ligado e aí fica nesse eco, tá? Se ela puder desligar, ajuda. Vai lá, Larissa. Ó, Larissa, só desliga o microfone, só desliga o microfone e depois você volta a falar, porque faz o eco aqui para nós. Isso. Então, Larissa, eu acho o seguinte, eu acho que são dois cenários. A gente está numa situação emergencial, né? A minha opinião sobre a educação, as crianças estão numa rotina que eu não acho válida parar agora, tá? O que eu estou querendo dizer? A gente precisa achar, frente a uma emergência, saídas possíveis. Cada comunidade, cada cenário é um cenário, né? Mas eu não acredito em pausar a educação, não existe isso, né? Não existe apertar um controle remoto e falar pausa, né? A vida continua, a vida segue, eu sei que em cenários diferentes. Olha o que nós fizemos aqui, né? A faculdade segue, os nossos aprendizados seguem de jeitos diferentes. Eu entendo vários cenários públicos, entendo vários cenários de comunidade. Eu já trabalhei com comunidade durante 11 anos e que foi muito possível trabalhar com tecnologia, né? Eles me ensinaram muito a trabalhar com tecnologia, mas antes de bater o martelo e dizer vamos fazer desse jeito, a minha visão diria o seguinte: caberia uma conversa com esta comunidade, com estes pais, para sentir que tipo de recurso, que tipo de material a gente poderia fomentar e usar como um material para que as aulas não parassem, né? Eu acho muito cômodo e muito fácil para a escola simplesmente falar férias, né? Porque nesse cenário é fácil. Pense, o que o professor está tendo de trabalho nesse momento, né? E eu sei que o trabalho é difícil, concordo plenamente, né? Mas também é um cenário em que a gente precisa pensar assim, o que é válido nesse momento e o que não é. E eu não acho que a decisão tem que ser única e exclusiva da escola
para com a família, mas sim com a família, né? Principalmente porque a gente está falando de escola pública, a gente está falando de crianças em que a gente tem os responsáveis ali junto, então estou falando de pai, de mãe, de vó, enfim, independente de como é a família, mas a gente tem uma família ali que também tem uma visão de poder dizer, olha, na minha casa tem isso ou não tem isso, né? Eu acho que é diferente do cenário de ensino superior, que todos vocês são adultos e têm condições de falar. Agora, quando a gente fala numa situação de criança, né, o que esses responsáveis, né, como é que eles se posicionam, como é que a escola se posiciona, como é que a direção e os professores se posicionam, porque, honestamente, numa situação de emergência, é cômodo você fazer as férias. É cômodo você se posicionar e falar assim, vamos fazer as férias agora, vamos diminuir os dias letivos e tá tudo bem. Né? O que são 20 dias letivos num cenário anual? Né? A gente está falando de praticamente um mês. Como é que é isso? Reduzir um mês de um ano é tranquilo? Né? Como é que vai ser a reposição desse cenário? Tá? Deixa eu ler aqui os comentários, tem gente querendo falar também. Ó. Cassie, eu sou estagiária de uma escola pública, a equipe da minha escola organizou alguns conteúdos para os alunos. Talvez realmente dependa da escola. Cassie, eu acho que é isso, assim, cada cenário é um cenário. Pode ser que a escola dê férias agora, mas já esteja planejando ações para repor esse conteúdo. Aí tudo bem. Agora, eu conheço escolas que simplesmente deram as férias e não vai ter reposição nenhuma, e está tudo bem, né? Então, assim, são coisas para a gente pensar. Eu entendo que eu não tenho também a receita pronta e o jeito certo de determinar. Mas isso precisa ser determinado junto. Equipe de professores, equipe multidisciplinar, professores em conjunto, alunos, pais. É uma situação complicadora, concordo plenamente. Érica, acho que a posição da gestão da escola é muito importante nessa hora. Concordo 100%. Mariana quer falar? Só um minutinho, Mari. Deixa eu ler aqui e eu já passo para você. Luana. Eu acredito que a partir desse cenário seria interessante repensar as novas maneiras de ensinar, justamente incluindo novas tecnologias. Essa é a discussão. Joelma está chegando. A própria faculdade não estava preparada porque não estávamos tendo aula direito. Tirando a sua e a da Márcia, a plataforma não funciona direito. Nossa, Simone, uma crítica positiva a mim e a Márcia, mas aos outros professores. Preciso falar isso para os outros professores. Esse retorno para mim é bom. Mas que bom que está dando certo a nossa aula, Simone. Isso para mim é importante. Quem falou que queria conversar? Mariana. Mariana, coloca lá. Mariana queria se posicionar. Deixa eu ouvir, Mariana. Para mim isso é muito bom que a gente fale agora. Tô te ouvindo. Tava com saudade de ouvir o povo, viu, gente? Só eu falo. É tão bom ouvir vocês. Vamos lá. Mari, desculpa, Mari, falhou bastante. Mari, desculpa, falhou bastante. Eu vou desligar meu microfone para ver se ajuda. Perfeito, Mari. Na prática, eu diria o seguinte: há males que vêm para bem, né? E nesse cenário, a gente, de novo, não estou aqui do lado do coronavírus, pelo amor de Deus, né? Um enorme problema, uma pandemia mundial. Mas assim, se a gente for pensar que isso serviu para tirar escolas que só usavam o giz para repensar a sua forma de ensinar, que bom, né? Que bom. E aí eu concordo com a Mari, né? Que realmente essa é a situação. A gente tem aí um cenário de uma escola e várias escolas que não estavam preparadas para absolutamente nenhum uso de tecnologia, que ainda usavam um mimeógrafo, que ainda usavam nem xerox tinha na escola. Eu conheço 2 escolas aqui que eu já atuei, que são complicadas em relação a isso, mas que agora nesse cenário tem que mudar, tem que repensar, né? E são várias formas da gente repensar, né?
Adriana, eu trabalho na Prefeitura de Caieiras, as férias foram antecipadas. A preocupação da Secretaria do Município, os funcionários, repor esses dias. Adriana, se existe a preocupação, honestamente, para mim, já existe uma reflexão sobre esse planejamento, o que já é bacana, né? Apesar de eu conhecer escolas que não estão nem preocupadas com isso, né? E que acharam maravilhoso reduzir os dias e tá tudo bem. Isso são coisas que me preocupam, né? Assim, se a gente tem uma escola que optou neste momento por antecipar as férias no cenário dela, mas está preocupada com esta reposição, maravilha, né? Agora, se é uma escola que não se preocupa, isso me assusta também, né? Vitória, deixa eu contar algo a vocês que eu acho que é importante nesse programa. Eu vou compartilhar minha tela, que pode ser que ajude a maioria, ó. Deixa eu compartilhar minha tela um pouquinho. A gente tem aqui nas configurações, ó, estou mostrando no meu, acho que já está compartilhando. A gente tem aqui, ó, gerenciar qualidade, tá? O que pode ajudar a gente aí na comunicação? A gente está com mais de 50 pessoas na sala. Eu já vi duas colocando aqui para mim que o áudio não está tão bom. Se a gente vem aqui em qualidade, ó, se todo mundo vier em qualidade e não deixar ela alta, mas deixar ela num padrão, ela dá uma diminuidinha na qualidade. A gente ainda se ouve e se vê, tá? Mas pode facilitar isso para as outras pessoas todas, tá bom? Então vou fazer de novo, ó. Eu venho aqui no menuzinho, o segundo item aqui, ó, gerenciar qualidade. Eu venho aqui, ó, e definir padrão, ó, tá? Olha lá, a Juliana também tá falando. Eu diminuo, ao invés de eu deixar com alta definição, eu diminuo um pouquinho, tá? Um outro jeito também é a gente desabilitar nesse momento as câmeras, tá? A gente desabilita um pouquinho as câmeras, na hora que você for falar, você liga o som e a câmera, tá? Mais alguém quer comentar? Senão eu continuo, senão eu vou para a nossa apresentação. Gostei muito dos comentários. Gostei mesmo, acho que tá bem legal, tô gostando mais de ouvir vocês do que só ler texto. De verdade, tava com saudade de ouvir as vozes de vocês. A gente não se ouve, aí fica complicado. Se mais alguém quiser falar, senão eu vou para... Eu quero. Vai lá, Larissa. E aí, gente, vamos fazer assim, ó. Desabilita seu microfone e sua câmera. Na hora que você for falar, você liga a câmera e o microfone. Igual a Larissa vai fazer agora. Até eu vou desabilitar o meu. Vai lá. Larissa, eu acho que alguém ligou o microfone junto, estava apitando junto, mas eu consegui ouvir. Larissa, são saídas que eu acho que cabe à escola, né? Cabe à escola entender qual é a melhor maneira, né? Entender no sentido de cenário. Se neste momento a tecnologia não é uma situação que você pode optar por ela, e aí eu estou dizendo numa situação até de comunidade, quem tem acesso, como outros de vocês comentaram, essa escola achou uma estratégia. Né? E de novo, estou muito contente por ela ter achado essa estratégia, né? Estou muito contente porque essa escola optou por uma saída e não ficou de braço cruzado. E é isso que a gente tem que pensar, enquanto professores, enquanto cenário escolar, enquanto gestão, né? Qual é a saída que essa escola vai encontrar? E ela precisa encontrar uma saída, né? Mas eu gostei muito. Gente, não esqueçam de desligar o microfone, tá? Para ajudar nessa conversa, tá bom? A Amara falou que queria falar.
Então, se outras pessoas puderem desabilitar o microfone, Amara, manda ver, sua vez. Bom dia. Manda ver. Gostei, Amara, show. E a saída é essa mesmo. Quando a gente fala, é aquilo que eu disse, a gente conversou antes, lá na primeira unidade, segunda unidade, sobre o que era tecnologia, técnica e ciência, e que as três andavam juntas, né? Quando a gente fala de tecnologia, eu não estou falando só de meios tecnológicos no sentido do digital, mas achar técnicas diferentes para resolver um problema, né? E esse é o cenário que a gente está. Se a escola está encontrando saída para algumas coisas, muito que bem, muito que legal. O problema é quando a escola não buscou absolutamente nenhum tipo de saída, né? Por quê? Porque aí nesse cenário a gente se preocupa se realmente está acontecendo ou não está. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma parada aqui agora, assim a gente refaz essa conexão, que eu acho que é melhor, né? Eu vou passar um novo link para vocês, a gente sai desta sala, aí ó, já é 9 e pouquinho, a gente faz uns 20 minutinhos de intervalo, tá? A gente bebe um café, tô adorando as conversas de vocês, tô gostando muito, e a gente já retoma, o que vocês acham? Pode ser? Assim estabelece a conexão de todo mundo e mais uma meia horinha a gente finaliza a nossa aula, tá bom? E aí se alguém quiser comentar alguma coisa no retorno, todo mundo comenta, fechado? Beleza? Vamos fazer uma pausa aí. Lá no Google Sala de Aula eu vou colocar o link para todo mundo. Tá bom? Valeu, gente. Até já. Oi? Por quê? Porque hoje tinha audiência pública e o presidente e uma funcionária, né? Hum. Você acredita que foi publicado no Diário Oficial hoje, na página 72, cancelando a audiência pública e o prazo não avisou ninguém? Nossa, mãe, como assim? Em plena pandemia e o presidente e as pessoas lá para audiência pública Ah. e foi suspensa? E aí? E aí que eu já avisei o presidente. O João falou, eu não acredito, que nem ligaram para informar. Aí. Aqui. Saiu hoje. Hoje, na página 72. Acredita? Acredito. Prefeitura. Ponto preu, né? Prefeitura, mãe. Prefeitura. Aí o João falou, como assim? Ó, obrigada por avisar, já estava saindo de casa. Mole?